Wesley, como ter mais fé em dias mais difíceis? Eu acredito que você já pensou nisso e eu acredito que talvez você esteja passando por isso também. Por que que a minha fé se enfraqueja? Por que que minha fé diminui? Por que minha fé parece que foi embora quando as coisas estão dando errado? E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para você alguns princípios aonde nós possamos fundamentar a nossa fé, onde nós podemos fazer com que a nossa fé não diminua e permaneça em Cristo, permaneça na palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fato é que muitas vezes nós colocamos muita expectativa em algo que estamos esperando, algo que tanto sonhamos, algo que tanto queremos, e muitas vezes não acontece aquilo. Nós entendemos que, eu não preciso mais acreditar em Deus. Deus não ouviu as minhas orações, Deus não ouviu o meu clamor, o meu choro. Mas deixa eu te trazer um ponto de vista diferente. Às vezes a gente acha que o nosso tempo é o tempo de Deus. Às vezes a gente acha que a hora nossa é a mesma hora de Deus, e muitas vezes não é assim. Então, o ponto de vista diferente que eu quero trazer hoje aqui para você é: e se isso que está dando errado na sua vida não é o tempo certo de acontecer? Você já parou para pensar nisso? Às vezes você não recebeu aquela promessa, às vezes aquele sonho não aconteceu, às vezes aquele processo na justiça ou algo que você tem tanto orado pela sua família não aconteceu porque talvez não seja o tempo certo ainda acontecer. E se isso acontecesse fora do tempo, como a sua vida continuaria? Como você seguiria em cima disso? Será que você continuaria firme, fundamentado em Cristo? Ou talvez você recebeu a sua promessa e agora você só vai agradecer e vai embora? Então nós precisamos olhar com outros olhos. Cara, se isso não aconteceu ainda na minha vida ou na sua vida, porque não é o tempo de Deus acontecer, porque não é o propósito de Deus acontecer agora. Eu tenho certeza que se a gente permanecer e continuar fundamentado em Cristo, elevando o nosso nível de fé, a nossa maturidade de fé, no tempo certo Ele vai nos proporcionar isso. No tempo certo vai acontecer aquilo que estamos esperando. Então, se está tudo dando errado, Wesley, o que eu faço? Cara, continue orando, continue crendo que Deus é fiel e justo. Se Ele te deu uma palavra, fique firme em cima dessa palavra. Não desanime, não pare. Eu sei que muitas vezes o desânimo vai bater na sua porta. Eu sei que muitas vezes o cansaço vai bater na sua porta. Muitas vezes a desesperança vai bater na sua porta. Mas a palavra que eu tenho para você é: permaneça na fé. Porque a fé é a gente acreditar naquilo que ainda nós não vemos. Mas nós cremos que Deus, Ele prometeu, Ele vai poder cumprir. E ele é fiel para cumprir isso. Quer um exemplo real disso? É a história de Davi. Eu imagino Davi lá no pasto, cuidando das ovelhas, enfrentando leões e um urso, fazendo o seu melhor naquele momento. Imagine só se ele ali tivesse se tornado rei de Israel, naquele tempo. Cara, ele poderia ter morrido, ele poderia ter conduzido Israel de uma forma diferente, por ser muito imaturo. Então existe um tempo certo para todas as coisas. Eu imagino só Davi quando ele é ungido rei, porque quando ele foi ungido rei, ele não assumiu o reinado ainda, ele ficou um tempo. E ele poderia falar: cara, se eu já sou ungido, por que eu não posso assumir? Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E naquele momento, Davi não estava preparado para assumir o reinado de Israel. Então, o que eu quero falar para você? Davi, ele não se esmoreceu na sua fé. Por mais que ele não assumiu o reinado após ser ungido rei, ele permaneceu crendo que a promessa de Cristo sobre a vida dele ia acontecer. E no momento certo, ele assumiu esse reinado. Então, o que eu quero te falar através desse vídeo? Permaneça fundamentado em Cristo. Você vai ver que a fé que você tem, uma fé inabalável, a fé que pode mover montanhas, vai te colocar em lugares que você jamais imaginou colocar a planta dos seus pés. Vai te colocar ao lado de pessoas que você jamais imaginou conhecer, jamais imaginou saber quem são essas pessoas. A tua fé vai colocar em empresas, vai abrir portas que você jamais imaginou que essas portas poderiam ser abertas. Então, cara, o que eu quero te falar, meu irmão, minha irmã? Permaneça firme, permaneça fundamentado em Cristo. Cristo é a nossa rocha inabalável. Cara, quem permanece, conquista. Quem permanece, vê a promessa se cumprir. Então, permaneça em Cristo, seja Ele a sua rocha inabalável. E a resposta é: como ter mais fé em dias difíceis? Permaneça em Cristo. Ame a Jesus, creia que Ele tem uma palavra sobre a sua vida
e vamos para cima. Olha, provavelmente você já passou por isso, ou talvez você esteja passando, e eu queria escutar um pouco mais de você. Conte um testemunho aqui para mim de um episódio que você passou na sua vida, que talvez a sua fé estava esmorecendo, mas você conseguiu superar isso, confiando na palavra que ele depositou. Conte seu testemunho, eu quero ler, eu quero ser edificado e eu tenho certeza que vai edificar várias vidas também. Ó, se esse vídeo falou com você, pelo amor de Deus, compartilha com mais 3 amigos pelo menos. Vamos fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas. Tem gente passando por isso, tem amigo seu passando por isso, então encaminhe esse vídeo para ele, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de curtir. Quanto mais você curtir, mais essa mensagem vai chegar, e compartilhe com o máximo de pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Valeu!